Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso vídeo sobre ansiedade, nossa série de vídeos sobre ansiedade. Nós falamos já várias temáticas, uma introdução sobre ansiedade e a Bíblia, no segundo vídeo, depois 3 vídeos sobre causas de ansiedade e por último, o nosso 6º vídeo nós falamos sobre os efeitos da ansiedade. Agora nós vamos falar sobre o aconselhamento e a ansiedade. Como é que nós, terapeutas, cristãos, homens e mulheres maduros na fé, conselheiros cristãos, psicólogos cristãos, psicanalistas, diversas profissões, que ajudam pessoas com relação à ansiedade, como é que nós podemos aconselhar pessoas, como é que podemos ser realmente efetivos na ajuda daquelas pessoas que estão sofrendo com ansiedade crônica, que gera, como nós já vimos, uma série de anomalias na vida comportamental da pessoa, na vida biológica, fisiológica da pessoa, na alma, em várias esferas da vida humana. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o aconselhamento e a ansiedade. Continue conosco, aperte os cintos e vamos mergulhar ainda mais na palavra de Deus. Nosso texto-chave que nós estamos usando nessa série de ministrações é 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7, a Bíblia Sagrada nos ensina e diz: lançai sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós vamos ver que a ansiedade, ela anda lado a lado com uma questão muito intrínseca à condição humana, a questão da paternidade de Deus com relação ao nosso coração. Se estamos bem quanto à paternidade de Deus na nossa vida, na nossa alma, no nosso interior, obviamente a ansiedade, claro que ansiedades humanas sempre vão aparecer, momentos de tensões na nossa vida, mas a ansiedade crônica não vai ganhar espaço, terreno e provocar os males que normalmente nós vemos na vida das pessoas. Nós, falando um pouquinho mais sobre o aconselhamento à ansiedade, dentro desse texto que nós mencionamos, nós precisamos entender que não é fácil aconselhar uma pessoa ansiosa. Por quê? Em parte, porque pode ser difícil descobrir e separar as causas da ansiedade, como nós já falamos em vídeos anteriores. E também porque a ansiedade pode ser psicologicamente contagiosa, ou seja, pode afetar até o analisando, o terapeuta, o psicólogo, o conselheiro cristão. Então, pessoas ansiosas geralmente deixam os outros também ansiosos, inclusive o conselheiro, o terapeuta, aquele que está ajudando aquela pessoa, que está tentando de alguma maneira ajudá-las. Então, portanto, para aconselharmos pessoas ansiosas, o conselheiro, eu e você, pessoas maduras, pessoas que querem ajudar outras pessoas, nós precisamos primeiramente estar cientes dos nossos próprios sentimentos. Ou seja, precisamos guardar o nosso próprio coração. Como Jesus falou sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, precisamos estar cientes dos nossos próprios sentimentos, precisamos estar bem resolvidos no nosso interior, com relação a Deus, com relação a nós mesmos, com relação às pessoas ao nosso redor. Então, primeira observação, primeiro princípio que nós queremos falar sobre aconselhamento e ansiedade é reconhecer as próprias ansiedades. Você reconhecer as suas próprias ansiedades. Quando, por exemplo, um conselheiro, alguém que está ajudando, alguém fica ansioso, por exemplo, na presença de um aconselhando, ansioso também, ele precisa fazer algumas perguntas a si mesmo, como, por exemplo, o que está me deixando ansioso nessa situação? O aconselhando está ansioso com alguma coisa que também me deixa ansioso? O que essa minha ansiedade me diz sobre o aconselhando e sobre mim mesmo? Então esse tipo de autoexame é necessário e pode ajudar o conselheiro, você que está ajudando alguém, a compreender melhor a ansiedade do aconselhando e sua também. Então essas perguntas impedem que o conselheiro confunda as suas próprias ansiedades com as ansiedades do aconselhando, aquela pessoa que nós estamos ajudando. Então, primeiro, lição, reconhecer as próprias ansiedades. Segunda lição, segundo princípio, diminuindo a tensão.
né? Diminuir a tensão do ambiente, do local, nosso coração e principalmente daquelas pessoas que nós estamos aconselhando, né? O aconselhamento tem pouca probabilidade, por exemplo, de sucesso, de ser eficaz, se o aconselhando estiver tenso demais para se concentrar. Então, para lidar com essa tensão, faça com que o aconselhando, aquela pessoa que você está ajudando, veja que você é uma pessoa calma, é uma pessoa equilibrada, temperada, atenciosa, que procura deixá-lo à vontade, né, na exposição dos seus fatos e dos seus problemas. Então procure fazer o aconselhando se sentar de maneira quieta, confortável, respirar fundo, relaxar os seus músculos, né? E às vezes é uma boa ideia contrair diferentes grupos musculares, né? Às vezes até fazer um alongamento, se você vê que a pessoa está muito tensa, né, com as mãos, com os ombros, e depois relaxar o máximo possível para que ela possa se abrir o seu coração, né? Alguns aconselhando se sentem bem, por exemplo, fechando os olhos, imaginando que estão numa praia ou sentados em algum lugar agradável, né? Então procure eliminar daquele ambiente tenso tudo que provoca falta de concentração, né? E tem muita gente que tem essa dificuldade de falar de maneira profunda, abrir o seu coração. Então, elimine tudo que provoca falta de concentração, como, por exemplo, um gabinete desorganizado, bagunçado, uma música de fundo, às vezes que a pessoa bota muito alta, que acaba atrapalhando a pessoa, ou então de um ritmo muito acelerado que possa atrapalhar a concentração da pessoa no falar e abrir o seu coração. Então, nenhum, né, desses procedimentos, né, elimina, é claro, causas profundas de ansiedade, mas ajuda sim as pessoas a se sentirem mais relaxadas e controladas, e nós, né, tiramos a atenção dos sintomas. E feito isso, os aconselhandos podem então se concentrar nas fontes da ansiedade, ou seja, na raiz do problema. Nós estamos ouvindo os sintomas, mas nós temos que atingir a causa do problema, a raiz do problema, tá bom? Então, em primeiro lugar, nós vimos que é reconhecer as próprias ansiedades. Em segundo lugar, segundo princípio, diminuir a tensão do ambiente. Terceiro lugar, demonstrar amor. Demonstrar o amor, né? Nós somos cristãos e a nossa marca é o amor. O amor tem sido considerado o mais forte de todos os elementos terapêuticos, já dizem as grandes pesquisas na área. Mas em nenhuma outra situação essa verdade é tão evidente quanto na redução do medo e da ansiedade. Então a Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora todo medo. O inimigo do medo é o amor. Escreveu também um conselheiro cristão muito conhecido que o inimigo do medo é o amor. Então, portanto, para apagar o medo, né, do coração das pessoas, temos que acender o amor, né, o afeto, né, o carinho, ali, claro, sem contato físico, nada disso. Nós não estamos falando do amor fraternal, do amor filéu, do amor de amigo, do amor de irmão. O amor é uma autodoação. Não estamos falando do eros, do amor erótico, nada disso, né? O amor é uma autodoação. O medo é autoproteção. O amor se move em direção dos outros. O medo se afasta dos outros. Então, quanto maior o medo, menor o amor. Quanto maior o amor, menor o medo. Então, o conselheiro pode ajudar, sim, a afastar o medo e a ansiedade do coração das pessoas, demonstrando uma mistura de amor, compreensão e paciência com aquela pessoa que você está aconselhando. Os aconselhandos também, né, as pessoas que nós estamos ajudando, podem ser apresentados, é claro, ao amor e auxílio que vem de quem? De Cristo. A maior prova de amor de Deus pelos homens é a pessoa bendita de Jesus. Então, conduzi-las aos pés de Jesus. Por isso, 1 Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, é nosso dever, como conselheiros cristãos, apresentar esse amor maravilhoso e o auxílio que vem de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e nosso Salvador. Além disso, pessoas ansiosas também podem encontrar alívio quando são incentivadas a praticar ações que demonstrem amor
para com as outras pessoas. Então, nós precisamos incentivar isso. As pessoas se realizarem, se descobrirem, serem incentivadas a praticar ações que demonstrem amor para com as outras pessoas. Ok? Quarto princípio, identificando as causas. Como é que eu e você estamos ajudando pessoas, estamos aconselhando pessoas, podemos identificar as causas da ansiedade? Então nós vamos aprender que a ansiedade e o medo são emoções criadas por Deus, são sentimentos humanos. Se Deus fez o homem, obviamente isso está relacionado à humanidade da pessoa que Deus criou. E elas avisam sobre a existência também de perigos ou então conflitos internos. E raramente desaparecem só com palavras tranquilizadoras ou expressões do amor cristão, do conselheiro, daquele que está ajudando. Então, um terapeuta, um conselheiro, um ajudador sensível jamais diz ao aconselhando para se animar ou para parar de se sentir ansioso. Não, a maioria de nós não se sente nem um pouco ajudada por um cristão bem intencionado, mas que é ingênuo, que afirma que a preocupação é um pecado que pode ser eliminado a qualquer hora, né? Basta querer, como se fosse um passe de mágica. Não é assim. Em vez disso, o conselheiro cristão, né, aquele que está ajudando alguém competente, eficaz, procura ajudar o aconselhando na difícil tarefa de descobrir o que provoca a sua ansiedade, a raiz do problema. E isso pode ser feito de diversas maneiras. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira delas, com a observação. Então, nas sessões ali de ajuda, de aconselhamento, ouvindo pessoas, o aconselhando, aquele que nós estamos ajudando, mostra sinais de ansiedade extra. Por exemplo, fica mudando de posição o tempo todo, respira fundo demais, transpira muito ao falar. Então, quando certos tópicos são abordados, que tópicos são esses? Que áreas são essas mencionadas por aquela pessoa que a gente está ajudando, que você vê que ela começa a ficar agoniada, tensa, ansiosa? Talvez seja aquela área a raiz do problema que ela esteja enfrentando. Segundo, além da observação, a reflexão. Peça, né, aquela pessoa que você está ajudando, aconselhando, para citar situações que lhe provocaram ou ainda provocam ansiedade hoje, na sua vida, na sua rotina diária. E pode ser útil perguntar, né, fazer perguntas tipo: quando é que você fica mais ansioso? Pergunte para ele. E que situações você não fica ansioso? Qual foi a última vez em que você se sentiu realmente ansioso? O que estava acontecendo a respeito, né, na sua vida naquela época? E nunca subestime as observações do próprio aconselhando a respeito das causas de sua ansiedade. Ou seja, às vezes a própria resposta do problema da pessoa sai pela boca daquela pessoa que a gente está ajudando. Então a gente tem que ficar atento, né? Observando e, ao mesmo tempo, refletindo sobre tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Terceiro lugar, além da observação, da reflexão, a contemplação. Ou seja, como ajudador de pessoas, conselheiros, terapeutas, cristãos, pessoas maduras na fé que ajudam pessoas, lembre-se sempre das causas da ansiedade que nós já falamos em vídeos anteriores. Pergunte a si mesmo se alguma delas poderia estar gerando ansiedade no seu aconselhando. Mencione para eles alguma delas. Faça anotações daquilo que já foi abordado nesses vídeos sobre ansiedade. Comente alguns desses assuntos e fique observando se a pessoa demonstra sinais de ansiedade quando responde às perguntas. E em seguida, discuta, né, os seus palpites, faça ali uma conversa franca, direta e abençoada com aquela pessoa. Lembre-se de que é necessário ter paciência, ser compreensivo com o outro, oferecer um ombro amigo, um ouvido atento, né? E por quê? Porque a sua própria natureza, a ansiedade surge em resposta a ameaças vagas e às vezes difíceis de se identificar. Então, se pressionarmos demais aquela pessoa que nós estamos ajudando, aconselhando, dizendo: saia dessa logo, ou anda logo, me diz o que está vendo, nós vamos aumentar ainda mais a tensão, a ansiedade, criar mais confusão e arriscar perder ou alienar a pessoa ansiosa. Lembrando que a alienação é sair para fora de si, como se fosse um mundo fantasioso, num mundo paralelo, num mundo
para fora de si, alienar a pessoa ansiosa, que nós estamos tentando ajudar. Então, mais uma vez, é importante enfatizar a paciência e o amor. Fala comigo, paciência e amor. E quinto lugar, para fechar, fazendo intervenções, né? A ansiedade difere de uma pessoa para outra e a gente precisa entender isso. Cada pessoa que a gente ajuda pode desenvolver o seu próprio conjunto de sintomas particular e há diferentes formas de tratamento. Por exemplo, o indivíduo que tem medo de falar em público, por exemplo, pode não ter nada em comum com uma pessoa que tem medo de altura ou com outra que tem ataques de pânico súbitos ou aparentemente irracionais. Cada pessoa é diferente, cada caso é um caso. Tá? Apesar dessas diferenças, né? Um especialista em ansiedade, um psiquiatra norte-americano, David Sherhan, sugere uma abordagem para o tratamento que se adapta a todos os indivíduos, ou seja, existem traços em comuns. Primeiro delas, uma intervenção biológica, porque o problema pode ser biológico, pode ser físico. Como vimos, né, já falamos em vídeos anteriores, a ansiedade às vezes tem uma causa física e precisa de tratamento médico. Então é muito comum um médico trabalhar em cooperação com um terapeuta, um conselheiro, um psicólogo, né, um psiquiatra ou um psicanalista cristão. Essa cooperação deve incluir a prescrição de medicamentos, né, se é uma coisa mais grave, de fundo biológico, para o controle daquela ansiedade e a reposição, principalmente hormonal, na mente, né, no organismo da pessoa. Alguns psiquiatras e outros médicos são muito rápidos em prescrever apenas drogas, mesmo quando essas não são necessárias. E alguns pastores e outros conselheiros cristãos são muito rápidos em criticar também o uso de medicamentos, mesmo nos casos em que poderiam acalmar o aconselhando e facilitar o aconselhamento. Então procure trabalhar com equilíbrio, juntamente com o médico, né? Preferência cristão, que não abuse dos tranquilizantes, mas que se disponha a prescrever e acompanhar o uso dessa medicação quando a ansiedade for alta na vida da pessoa. Alguns aconselhados, né, podem precisar de ajuda para vencer essa resistência contra remédios, né, ou preconceito contra o uso de medicamentos. Outra questão, outra intervenção, além da intervenção biológica com ajuda médica, é a intervenção comportamental, né? E aí a importância da terapia do comportamento, que foi introduzida há muitos anos como uma forma de tratamento que se mostrava particularmente eficaz em pacientes ansiosos ou, como conhecidos, fóbicos, né? Medrosos, uma fobia. Baseados então na hipótese de que as pessoas aprendem a ser ansiosas, os conselheiros, os terapeutas, os psicólogos que estão tentaram, né, fazer com que os pacientes, né, dentro disso que nós estamos abordando, aprendessem a relaxar diante das situações que geram a ansiedade. Algumas vezes, por exemplo, os aconselhandos aprendiam a relaxar fisicamente. Um relaxamento, né? E depois eram expostos progressivamente a opostos que lhes causavam medo, né? Então, outras vezes eles eram levados a agir, ou seja, fingir, como se estivessem numa situação de ansiedade e o conselheiro ensinava maneiras eficazes de enfrentar o problema. Técnicas como essas ainda são largamente utilizadas e muitas delas, né, as terapias comportamentais, as terapias de grupo, com muito sucesso. Então, aparentemente, elas são mais eficazes quando se sabe que a ansiedade é produzida por um determinado objeto ou situação específica, que o aconselhando pode aprender a controlar, ok? A outra intervenção é a intervenção ambiental. Lembrando que sempre o indivíduo ele está num ambiente. Então a intervenção ambiental algumas vezes é a maneira mais direta e eficaz de lidar com a ansiedade. Ou seja, é mudar de estilo de vida, às vezes de relacionamentos, lugar de residência, carreira profissional que estejam influenciando negativamente, gerando essa ansiedade crônica nas pessoas. Então pense, por exemplo, numa pessoa que está violando a lei e tem medo de ser apanhada, né? A sua ansiedade pode ser eliminada se ele se tornar um cidadão cumpridor das leis. Mas será que existem outras mudanças, talvez menos óbvias, que o aconselhando pode fazer para alterar circunstâncias ou situações que provocam a ansiedade? Claro,
Às vezes é necessário uma boa dose, né, de incentivo e orientação por parte do conselheiro compreensivo, amoroso, né, uma pessoa paciente, para que o indivíduo faça então essas mudanças, as mudanças ambientais necessárias para a resolução do problema na vida da pessoa. E por último, encarando, nós vamos continuar no próximo vídeo mais algumas dicas sobre como ajudar pessoas que sofrem com ansiedade, tá bom? Continue conosco, que a graça e a paz de Jesus venham sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.